Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os Espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como um metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber? E se tiver toda a fé, até a ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em um sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbe-se, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu tão profundamente esta verdade que diz: se eu falar as línguas dos anjos, se tiver o dom de profecia e penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra não somente na beneficência, mas no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Vamos aos comentários. Meus amigos, hoje vamos conversar sobre esse ensinamento que toca a nossa alma, que fala sobre a caridade. E não é essa caridade que a gente pensa que é só doar dinheiro ou roupas usadas. Não. É algo que vai muito além disso. Ela é muito maior e que São Paulo descreveu de um jeito tão bonito que faz a gente refletir até hoje. Então reflete comigo. Quando ele falou que mesmo que se a gente falasse a língua dos anjos, se a gente tivesse o dom da profecia ou uma fé capaz de mover montanhas, mas se a gente não tivesse caridade no coração, tudo isso seria em vão, seria um vazio. E comparou isso como um sino que faz barulho, mas que no fundo não transmite nenhuma mensagem. E aí a gente para pensar, quantas vezes a gente já se sentiu vazio, mesmo fazendo coisas que parecem importantes, que parecem boas. Muitas vezes a gente trabalha muito, ajuda aqui, ajuda ali, mas sem aquele calor verdadeiro que dá sentido a essas ações, não é mesmo? E é justamente aí que a caridade entra, meus amigos. Ela não é só o que a gente faz, mas como a gente faz. E a caridade verdadeira é a gentileza no olhar, a paciência com quem erra,
o perdão que a gente oferece mesmo quando a gente está machucado. E São Paulo, no seu texto, ele até lista as qualidades da caridade, que é a paciência, a bondade, a humildade, é não guardar rancor. E isso é muito importante para que a gente consiga usar no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva. E é incrível que muitas vezes a gente vê aquelas pessoas que doam fortunas, mas tratam mal aquelas pessoas que estão por perto. Ou aquela que fala palavras bonitas, lindas, mas não escuta ninguém, não é mesmo? E isso mostra que a caridade ela não precisa ser grandiosa, ela só basta ter a intenção pura, a vontade de fazer de coração. E a doutrina espírita, meus amigos, ela vem nos lembrar que a caridade, ela não exige que a gente tenha diploma, que a gente tenha status ou que a gente seja rico, porque ela é democrática. O mendigo que divide o seu pão, a criança que abraça um colega triste, o idoso que sorri mesmo cansado, todos eles estão praticando a maior virtude de todas, que é a caridade. E no fim o que importa não é o tamanho do gesto que a gente faz, mas o amor que o move. Porque até um copo d'água que é oferecido com afeto, com carinho, vale mais que um banquete que é ofertado com indiferença. E você já conseguiu parar para pensar como a caridade consegue transformar as relações das pessoas? Imagina que durante uma discussão, em vez de gritar, a outra pessoa escuta. Na família que, mesmo estando em dificuldade, ela escolhe se apoiar em vez de criticar. E isso, meus amigos, é a caridade em ação. E você pode ter certeza que quem pratica a caridade se transforma junto com ela. Aquele orgulho que antes machucava, ele vai embora. A impaciência vira compreensão. E o nosso coração, que antes era pesado, aprende a leveza do perdão. E é justamente aí que a gente precisa ter atenção. A caridade não é ser bonzinho enquanto a gente esconde uma mágoa. Ela precisa que a gente tenha coragem para amar mesmo quando é difícil. Assim como Jesus lavou os pés dos discípulos sabendo que ele seria traído. Ou até mesmo quando o nosso querido Chico Xavier respondia com prece todas aquelas pessoas que falavam mal dele. E isso, meus amigos, não é sobre ser perfeito, mas sobre insistir em a gente se melhorar dia após dia, mesmo que a gente possa tropeçar no meio do caminho. Então que a gente possa, sim, praticar caridade nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Porque se a gente ficar atento, a gente consegue perceber que existem diversas oportunidades no nosso dia para a gente praticar a caridade. Seja um bom dia sincero para o porteiro do nosso condomínio, ou um elogio sincero para aquela pessoa que ninguém nota. Até mesmo um momento de silêncio para ouvir aquela pessoa que quer desabafar. Então que a gente possa parar e pensar como a caridade iria agir nas situações do nosso dia, principalmente em momentos difíceis. Porque no final das contas, como diz os ensinamentos do Evangelho, a fé e a esperança são sementes lindas, mas a caridade é a árvore que dá frutos para a eternidade, meus amigos. E cada gesto nosso, por menor que ele seja, é uma folha nessa grande árvore e que conecta todos nós. Então que a gente possa, a partir de hoje, olhar ao nosso redor e encontrar maneiras simples de sermos caridosos. Porque a mudança, meus amigos, ela começa nos pequenos detalhes. E Deus, junto com os espíritos de luz, ajuda quem decide caminhar no bem. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos.
pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!